Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos. E esse tema que eu ainda vou escolher vai ser um estouro. Vai ser para converter, para tirar, minhocuçu da terra. Vai ser cada enxadada, não vai ser uma minhoca, vai ser minhocuçu, vai ser um religioso se convertendo ao evangelho eterno. Ou pelo menos a graça pregada por Paulo. Esse vídeo, eu garanto, se você ainda está em cima do muro, não sabe se fica na religião ou se sai da religião, esse vídeo vai te dar uma força tremenda para que você tome sua decisão. E eu quero convidar a você a ler Gálatas capítulo 2. Abra sua Bíblia aí. Gálatas capítulo 2, do versículo 11 em diante. Eu estou utilizando o texto da Bíblia Viva 2002. Texto da Bíblia Viva 2002. Não é a Bíblia Viva 2007. Porque a Bíblia Viva 2007 é a mesma coisa de uma NTLH, não tem muito sentido. Agora, essa 2002, tanto que por isso que você não acha, nem na internet você acha essa Bíblia, esse texto para você comprar, sabia? Esse texto foi tirado do mercado, gente. O texto da Bíblia 2002 foi tirado do mercado. Eu estou usando aqui um aplicativo que chama My Bible, MY-Bible. Eu tenho aí, se você quiser, depois eu mando uma playlist para você baixar esse aplicativo. Então, deguste, tire proveito desse texto. Porque provavelmente esse texto, Silas Malacheia, Morcegão, esses magnatas das religiões, provavelmente eles obrigaram as editoras a tirar esse texto. Porque esse texto aqui, ele é muito... Gente, não toda ela, porque se toda ela fosse assim, quase que perfeita, eu usaria ela, mas não é. Tem partes que é muito parafraseada, tem umas partes tendenciosas, então a gente tem que tomar cuidado. Mas eu acredito que você não ache ela aqui, porque eu moro aqui em São Paulo, daqui na minha casa, daqui lá na Conde Sarzeda, de moto eu gasto 20 minutos, 25 minutos, por causa do trânsito. Se não fosse o trânsito, era 10 minutos, daqui na Praça da Sé. Mas eu quero que você venha degustar esse escrito aqui, e se você ainda está em cima do muro, eu acho que você vai se converter, pelo menos, à graça pregada por Paulo. Então abre aí a Bíblia, a qual que você tiver aí, e vamos ler. Gálatas capítulo 2, versículo 11 em diante. Veja. Contudo, quando Pedro veio a Antioquia, tive de me opor publicamente a ele, falando bem duro contra o que ele andava fazendo, porque estava muito errado. Então aqui Paulo estava falando, repreendendo Pedro pela hipocrisia, pela bipolaridade, pela falsidade de Pedro. Pedro era um legalista. Tiago, então, nem se fala. Versículo 12. Paulo falando, porque quando ele chegou lá, quem chegou? Pedro. No princípio, comia com os cristãos gentios, que não se incomodavam com a circuncisão e as muitas outras leis judaicas. Mas depois, quando chegaram alguns judeus amigos de Tiago, ele não queria mais comer com os gentios, porque estava com medo daquilo que diriam esses judeus legalistas, que insistiam em que a circuncisão era necessária para a salvação. Então olha Paulo aqui já começando. Paulo já estava falando pela hipocrisia de Pedro, que Pedro, antes de chegar Tiago e os outros legalistas, Pedro comia carne de porco, Pedro comia pé de rã, Pedro sentava ali no meio dos gentios, ficava à vontade, porque não foi dada aos gentios nenhuma lei escrita foi dada aos gentios. Então eles tinham toda a liberdade, eles estavam na liberdade do Cristo, ou seja, na liberdade de não cumprir mais as leis mosaicas. Porém, quando chegava esses daí, Pedro, um bipolar, um duas caras, um legalista, deixava os gentios e começava de novo para o lado dos que queriam que os gentios se circuncidassem e praticassem as leis judaicas, porque senão não seria salvo. Olha a situação de Pedro. E Paulo ali repreendendo ele. 13.
E depois, todos os outros cristãos judeus e até mesmo Barnabé começaram a andar com hipocrisia, seguindo o exemplo de Pedro, embora soubesse que isso era errado. Você vê Barnabé, que muitos falam, Barnabé pode ter sido o escritor de Hebreus. Não, não foi, porque o escritor de Hebreus, ele pregou a graça, ele pregou o Cristo ressuscitado aos hebreus, aos judeus. Por isso que um forte candidato foi Apolo, o escritor de Hebreus. Barnabé aqui, Barnabé já tinha se voltado para o legalismo. Então como que Barnabé iria escrever, falar da forma que está os 13 capítulos do livro de Hebreus? Então não foi. Barnabé pode tirar. Então quer dizer, depois todos os outros cristãos judeus e até mesmo Barnabé começaram a andar com hipocrisia, seguindo o exemplo de Pedro, embora soubesse que isso era errado. 14. Quando viu o que estava acontecendo, que eles não estavam sendo sinceros quanto àquilo em que realmente criam, e não estavam seguindo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro diante de todos os outros. Veja, Paulo disse na cara de Pedro, abre aspas, embora seja você judeu de nascimento, há muito tempo já pôs de lado as leis judaicas. Então, por que, de uma hora para outra, está procurando fazer estes gentios obedecê-las? Fecha aspas. Então Paulo falou a Pedro, Pedro, que negócio é esse? Deixa de ser duas caras, cara de minhoca, cabeça de bagre. Uma hora você está com os judeus, aí os gentios também têm que cumprir as leis. Aí os judeus vão embora, aí você fica no meio dos gentios, aí você fica toda levante, fica à vontade, é perigoso dançar até o baile do alalaô, com os gentios, porque os gentios têm toda a liberdade. Que negócio é esse? Eles não precisam praticar as leis judaicas. Aí você traz para a religião isso daí. Você que está em cima do muro, você que frequenta dízimo, lei, batismo nas águas, lei, comer pão, beber suco, lei da Páscoa, buscar Deus em templo, lei, apresentar a criança, lei, jejum, lei, óleo na cabeça, lei, altar, local de sacrifício, lei, buscar Deus em templo, lei, tudo lei. Então você não está seguindo o que Paulo estava aqui contra. Você que é um religioso, você está seguindo a Pedro. Você está sendo um legalista. E continua aqui, 15. Tanto eu como você somos judeus de nascimento, e não simplesmente pecadores gentios. 16. Entretanto, nós, cristãos judeus, sabemos muito bem que não podemos tornar-nos justos diante de Deus pela obediência às nossas leis judaicas. Então você que está frequentando uma religião, você mesmo que está escondidinho atrás da cama aí, você que está escondido atrás do muro, você, judeuzinho, você que é um religioso, você é um judeuzinho. Você é um hipócritazinho, você é um cabecinha de bagre, porque você é um religioso que está lá cumprindo as leis judaicas. Mas quando tem uma carne, um torresmo, uma carninha de porco na sua casa, você está comendo, né? Quando você está longe lá do seu líder, do cão guloso que fica te roubando todo dia, né? Aí você na sua casa você está. Por quê? Você é um hipócrita. Você consegue entender, gente? Aqui ele estava falando, Pedro, nós não somos justificados perante Deus praticando o legalismo de Moisés. As nossas leis judaicas já ficou para trás. As leis judaicas, o fim da lei foi Cristo, ô Pedro. Para com esse negócio. É igual você do outro lado, religioso. Religioso, ficou para trás as leis judaicas, ficou para trás o Velho Testamento. O antes da cruz ficou para trás. Esquece. Esquece. Eu não estou nem falando do evangelho eterno, porque aí já é muito, aí o mocotó já é mais, o caldo é mais grosso para você. Eu estou falando da graça pregada por Paulo, tá bom? Então, entretanto, nós, cristãos judeus, sabemos muito bem que não podemos tornar-nos justos diante de Deus pela obediência às nossas leis judaicas, mas somente pela fé em Jesus Cristo, para que Ele tire os nossos pecados. E assim nós também já confiamos em Jesus Cristo, crendo que podíamos ser aceitos por Deus devido à fé, e não porque tivemos obedecido às leis judaicas. Porque ninguém jamais será salvo pela obediência a elas. Olha o que Paulo estava falando a Pedro, gente.
Olha o que Paulo estava falando. Pedro, ninguém vai ser salvo. Salvo do quê? Da grande tribulação. Salvo do grande julgamento que veio no ano 70, quase 2000 anos atrás. Então, se eu fosse falar hoje do Evangelho Eterno, eu falaria assim, ó, no versículo 16 do começo: entretanto, nós cristãos judeus sabemos muito bem que não podemos tornar-nos justos diante de Deus pela obediência às nossas leis judaicas, mas somente pela fé no Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno é Apocalipse 21:3. Para que ele tire os nossos pecados, não pecado, transgressões. E assim nós também já confiamos no Evangelho Eterno, crendo que podíamos ser aceitos por Deus. Você entende? Se fosse o Evangelho Eterno, mas eu não vou nem falar isso não, tá? Estou falando só da graça aqui para você. Então ele fala: e assim nós também já confiamos em Jesus Cristo, crendo que podíamos ser aceitos por Deus devido à fé, e não porque tivemos obedecido às leis judaicas. O que é fé? Pergunta assim para você aí, pergunta aqui: ô Cláudio Mendes, como que você vive? Eu vivo sem envelope, eu vivo sem religião, eu vivo sem orar. Orar é falar, e eu falo com Deus, mas não da forma religiosa. Você vê que eu nem graça e paz eu falo mais. No início eu falava graça e paz, hoje não falo mais, porque isso é coisa de religião. Isso é coisa de religião. Se eu fosse orar, eu iria orar para você, ó: Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino, e já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você consegue, se eu fosse fazer esse tipo de oração? Mas claro, eu andando de moto, eu às vezes, que nem tem um parente meu que está numa situação difícil no hospital, eu vim do hospital ontem, eu vim falando com o Pai: seja feita a tua vontade. Está tudo no seu controle, está tudo nas suas mãos. O Senhor sabe de todas as coisas. Assim que eu vivo. Eu não frequento, não pego envelope, eu não mexo com dízimo, nada disso. É isso que é viver por fé. Eu confesso o Evangelho Eterno, eu confesso Apocalipse 21:3, eu confesso que o tabernáculo de Deus está em meu espírito e que Deus está em meu espírito. É assim que eu vivo. Essa é a viver por fé. Eu não vivo de, mas amanhã eu vou orar porque eu preciso de alguma coisa. Não, claro que não. Claro que não. Se eu sei que Deus está no espírito de todas as pessoas e é feito na vida das pessoas o que Ele quer. As pessoas às vezes ficam agoniadas, ficam apavoradas: mas eu quero isso. Não. Seja feita a tua vontade, Pai. Porque o Senhor está em mim. O Senhor sabe o que eu preciso. O Senhor sabe o que meu parente precisa. O Senhor sabe a pessoa que está próxima a mim precisa. Então não preciso ficar aqui feito um cabeçudo, um religioso. Entendeu? Então isso é viver por fé. Paulo já tinha falado, nós somos os descendentes de Abraão, de Isaac. Nós somos o povo da fé, não das obras. Então ele terminou aqui, ó: porque ninguém jamais será salvo pela obediência a elas, as leis judaicas. 17. Mas que sucederia se confiássemos em Cristo para nos salvar e depois víssemos que erramos e que não podemos ser salvos sem ter sido circuncidados e obedecido a todas as outras leis judaicas? Vou ler de novo. Mas que sucederia se confiássemos em Cristo para nos salvar e depois víssemos que erramos e que não podemos ser salvos sem ter sido circuncidado e obedecido a todas as outras leis judaicas? Deixa eu pôr isso aqui na Bíblia, na Nova Almeida Atualizada. Eu quero ler isso aqui no início, ó. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isto significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Então vou voltar lá. O meu negócio aqui eu quero entender e eu quero passar para o seu entendimento. Aí ele continua aqui, ó: não precisaríamos dizer que a fé em Cristo nos arruinou? Deus não permita que alguém se atreva a pensar tais coisas a respeito do nosso Senhor. 18. Pelo contrário, estamos em pecado se começarmos a edificar de novo a falsa ideia que já derrubamos outra vez, a de sermos salvos pela guarda das leis judaicas. Deixa eu ler isso aqui na Nova Almeida Atualizada para a gente ler aqui para analisar. Veja aqui, ó, na Nova Almeida Atualizada. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo um transgressor. Ou seja, Paulo estava falando a Pedro: Pedro, se eu voltar a praticar aquilo que eu destruí, se eu voltar a praticar aquilo que eu estou falando contra, ou seja, as leis dadas a Moisés,
eu estou me tornando um transgressor, novamente um pecador, porque pecado era a transgressão das leis, 1 João 3,4. Então, se ele voltasse a praticar isso, é a mesma coisa se eu estou falando isso para você, e do nada eu de repente mudar aqui o meu nicho e começar a falar, em vez de falar do Evangelho Eterno, voltar a falar aqui, não, gente, mudei, a partir de hoje eu estou do terno e gravata, fazendo oração, vamos fazer a oração da hora sexta, a hora nona, hora primeira, hora cuscuz com ovo mal passado, eu estarei fazendo o quê? Eu estarei retrocedendo. Eu estarei voltando para trás. Então, isso aqui que Paulo estava falando para Pedro. Pedro, se eu voltar de novo a edificar aquilo que eu já destruí, se eu voltar a ensinar novamente aquilo que eu já destruí, que foi as leis judaicas, eu estarei me tornando um transgressor. É isso daí. 19. Porque foi pela leitura da Escritura que vim a entender que eu nunca poderia obter as boas graças de Deus pela tentativa e o fracasso de obedecer às leis. Vim a compreender que a aprovação de Deus vem quando se crê em Cristo. No nosso caso, no Evangelho Eterno. Porque nós não estamos mais na graça. Nós não estamos mais no Cristo ressuscitado. Você consegue entender? Veja porque esse texto ele é lindo, maravilhoso. Vou ler de novo o versículo 19, Gálatas 2, na Bíblia Viva 2002. Porque foi pela leitura da Escritura que vim a entender que eu nunca poderia obter as boas graças de Deus pela tentativa e o fracasso de obedecer às leis. Vim a compreender que a aprovação de Deus vem quando se crê em Cristo. 20. Eu fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais, e sim é Cristo que vive em mim. E a vida genuína que tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha confiança no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se eu for falar isso aqui no Evangelho Eterno, eu fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais, mas Deus vive em mim, porque o tabernáculo de Deus vive em mim, porque é Cristo. Cristo era Deus, Cristo é Deus, Cristo é Elohim, Cristo é o princípio e o fim, Cristo é o alfa e o ômega. Veja Apocalipse capítulo 21, versículos 5 e 6, veja quem estava no trono fazendo todas as coisas, novas todas as coisas, e quem foi que falou, está tudo realizado, está tudo cumprido. Leia Apocalipse 21, versículos 5 e 6. É Cristo, o ressuscitado. Só que ele é Elohim, ele é o Senhor, ele é o Espírito. Você entende como que é? Paulo, aqui esses escritos era o copista, aí coloca assim, talvez, Paulo não, Paulo sabia que Cristo era Deus, era o Criador. Só que quando você lê tantos versículos, dá a impressão que Paulo tratava que tinha um Deus superior e depois via Cristo. Dá essa impressão, mas provavelmente foi o copista que passou esse falso entendimento. Eu fui crucificado com Cristo, eu próprio não vivo mais, mas e sim é Cristo que vive em mim, e a vida genuína que tenho agora, dentro deste corpo, é resultado da minha confiança no Filho de Deus. Está vendo aqui que Paulo está aqui como Paulo falasse, mas eu não acredito que Paulo falou isso, porque Paulo sabia que Cristo era Deus. Mas aqui está escrito que Cristo era Filho de Deus. Vai saber, né, quem colocou isso aqui. O qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. 21. Não sou daqueles que consideram sem sentido a morte de Cristo. Se pudéssemos ser salvos pela guarda das leis judaicas, então não havia nenhuma necessidade de Cristo morrer. Se você vê isso aqui no texto da Nova Almeida Atualizada, olha que interessante. Gálatas 2:21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Agora eu vou ler na Bíblia Viva, que é mais completa ainda. Não sou daqueles que consideram sem sentido a morte de Cristo. Se pudéssemos ser salvos pela guarda das leis judaicas, então não havia nenhuma necessidade de Cristo morrer. Você entende, o religioso, meu irmão no espírito? Você entende?
Você que ainda está em cima do muro, você que ainda não se converteu, você acha que se converteu, mas não se converteu? Então desça desse muro para o lado certo. Tudo se cumpriu. Jesus disse naquele madeiro, está consumado. Está consumado significou o quê? Tudo na lei, nos profetas que foi falado a respeito dele, se cumpriu, se realizou, foi finalizado naquele madeiro. Aquele sangue que verteu foi o sangue da nova aliança, foi o sangue que purificou tudo e a todos. Os que estavam longe, os que estavam perto foram purificados por aquele sangue. Não havendo mais a necessidade da lei da purificação, que é o batismo nas águas. Você consegue entender? Não há necessidade, já quase 2000 anos, não. O ano 70 foi o juízo, derrubou o templo, mas no ano 33... o fim da lei foi aquele sangue. Aquele sangue foi o que lavou as leis judaicas. Então todas essas obras que você, religioso, pratica, a primeira delas, já ir buscar Deus em templo, é a primeira, que você já está uma obra morta. É uma obra que não existe para Deus. É uma obra que não tem mais sentido. Aí depois dessa vem as demais. Oferecer sacrifício, voto, orações, louvores. Tudo isso daí está dentro de um pacote, o batismo, o dízimo, apresentar, tudo isso está dentro de um pacote, está tudo dentro de um combo de obras mortas. Você entende como é que é? A coisa mais falsa que existe no mundo, no globo terrestre, chama-se religião. Os títulos de pastor, de bispo, são tudo fraude, tudo mentira. Essas sinagogas, esses templos, eles devem ser fechados. Devem ser fechados. A não ser que eles quisessem pelo menos falar a verdade. Mas para falar a verdade, começa por aí. Como que vai convidar alguém para dentro de um templo? Se quem tinha que fazer isso era judeu. Então, que nem... Ontem estava tendo um bate-papo sobre esse negócio de imposto, que vai cobrar imposto das sinagogas, outro fala que não vai... Aí perguntaram, e eu no meio desse bate-papo, eu falei assim, ó, se eu tivesse numa roda viva, e viesse com esse papo, que o governo, tanto faz esse quanto o outro, que quer entrar, tem que cobrar imposto dessas sinagogas, aí o outro, não, eu não, mas como que vai cobrar imposto, que ninguém sabe quanto de dízimo arrecadado? Aí eu falei, eu conhecendo um pouquinho que eu conheço a Bíblia, a minha resposta é, não tem que cobrar, porque na verdade não tem que existir a religião. Não tem que existir os templos. Então você vai cobrar o quê se não tem que existir essas porcaria? Se não tem que existir, então não tem que cobrar. Por que não tem que cobrar? Porque não vai ter dinheiro. Na hora que vir uma lei baseado na Bíblia, baseado nos escritos bíblicos, porque lá no juiz, quando vai ter uma testemunha, não põe a mão na Bíblia? Lá, a mão direita. Eu juro sobre... Então eles acreditam nessa Bíblia, não acreditam? Então um dia que entrar lá uma pessoa para comandar a nação e que ela tiver esse conhecimento, bote Cláudio Mendes, eu vou um dia, vamos lá, Geraldo, vamos lá, Geraldo, Elcio, vamos lá, a gente busca. Aí eu vou estar lá uma pessoa que conhece isso. Por exemplo, se eu fosse um cara desse, a primeira coisa que eu ia fazer hoje, o conhecimento que eu tenho, é claro que eles não iam me deixar vivo, mas a primeira coisa que eu ia fazer é o seguinte, está decretado hoje, a partir de hoje, todo templo religioso vai ter que ser fechado. Todo terreiro, mas a lei agora é tudo fechado. Tudo fechado. Fechado mesmo. Mas agora então vai tomar conta a incredulidade? Não vai tomar conta de nada. A partir de hoje, quem quiser vai ter que apresentar, vai ter um órgão na cidade, lá no estado, que quem quiser pregar o evangelho eterno, vai ter que seguir essa cartilha aqui. Essa cartilha aqui, o líder vai ter que ter uma carteira registrada, numa função de qualquer um, servente pedreiro, de engenheiro, do que ele for capacitado, vai ter que ter essa carteira assinada, ele vai ter que ter um trabalho, ele não vai poder explorar ninguém, ele não vai poder nada, vai ter que, o máximo que vai fazer é contribuição para pagar água e luz, se as pessoas quiserem. E não, é proibido, primeiro mandamento lá, da ordem,
Não se busca Deus em templo. Templo de terra, Deus não está. Então você é convidado a nós estudarmos isso aí. Seria mais ou menos isso aí. Você consegue entender? Mas seria o fim da religião. Para mim, se dependesse de mim. Claro que isso aí não ia passar, mas se dependesse de mim, falar, ó, o primeiro que eu quero fazer aqui é acabar com a religião. Todas as religiões. Nenhuma presta. Ei, vem cá. Nenhuma presta. Ah, mas nenhuma presta. Tudo é lixo. Toda religião é fraude, é mentira, é engano, é roubo, é estelionato. Todas elas. Tá bom? Então eu vou deixar essa mensagem com você. Você viu na Bíblia 2002 que leitura maravilhosa. Que repreensão que Paulo deu em Pedro. E que mostra, que demonstração que Paulo dá, que ninguém tem que cumprir mais as leis judaicas. Desde aquela época, quase 2000 anos atrás. E o que a religião, que a teologia ensina às pessoas. O que os líderes ensinam? As pessoas praticar o quê? As leis judaicas. Dentro desses templos que eles chamam de igreja. Mas que na verdade são cavernas, são calabouços, arapucas para prender homens e para roubar homens. Tá bom? Então vou encerrar essa mensagem, espero ter sido útil e se foi, joinha, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento, quem sabe possa alcançar uma meia dúzia de pessoas. Até a próxima, tchau, tchau!